Você sabia que neste exato momento, enquanto você respira, o universo está morrendo? Não uma morte dramática e explosiva, mas uma morte lenta, silenciosa, quase imperceptível, como uma música que vai baixando o volume até se tornar apenas um sussurro, e depois, silêncio eterno. Olá, sou eu aqui novamente, e hoje quero levar você em uma jornada através do tempo mais profundo que se possa imaginar. Onde você está agora? Talvez relaxando em casa, ou quem sabe caminhando enquanto ouve isto. Não importa. O que importa é que você está aqui, consciente, vivo, em um momento extraordinário da história cósmica. Antes de começarmos essa aventura pelo destino do universo, me ajude com algo simples. Se este conteúdo despertar sua curiosidade sobre os mistérios do cosmos, considere se inscrever no canal e deixar um like neste vídeo. Isso me ajuda a continuar trazendo essas jornadas científicas e filosóficas para mais pessoas que, como você, se fascinam pelos grandes enigmas da existência. Agora, respire fundo comigo. Sinta o ar entrando em seus pulmões. Ar que carrega consigo átomos que já fizeram parte de estrelas distantes, de planetas ainda inexplorados, de cometas que dançaram pelo espaço durante bilhões de anos. Você está conectado, de maneira íntima e profunda, com todo o universo. E é sobre o destino desse universo que vamos conversar esta noite. Vamos explorar juntos uma das teorias mais fascinantes e melancólicas sobre como tudo o que existe chegará ao fim. O grande congelamento, ou como os cientistas chamam, a morte térmica do universo. Mas antes de começarmos, deixe-me fazer uma pergunta que pode parecer simples, mas que carrega em si toda a complexidade do cosmos. Você já parou para pensar que o universo em que vivemos não é eterno? Que tudo o que vemos, as estrelas que brilham como faróis na escuridão, as galáxias que giram em danças cósmicas majestosas, a própria luz que nos permite enxergar, tudo isso pode ter um fim? Não um fim explosivo e dramático, como uma grande colisão cósmica ou um colapso catastrófico, mas um fim silencioso, gradual, como uma música que vai baixando o volume até que se torna apenas um sussurro e depois, silêncio. Um universo que não termina com um bang, mas com um suspiro final, eterno e frio. É sobre essa possibilidade que falaremos esta noite. Sobre um futuro tão distante que nossa mente humana mal consegue compreender sua vastidão, quando o último átomo terá dançado sua última dança, quando a última partícula de luz terá viajado seu último quilômetro, quando o próprio conceito de acontecimento se tornará obsoleto, porque nada mais acontecerá nunca mais em lugar algum. Parece assustador, talvez. Mas há uma beleza profunda e melancólica nessa história. Uma poesia cósmica que nos convida a refletir sobre nossa existência, sobre o valor de cada momento, sobre o milagre extraordinário de estarmos aqui, agora, conscientes e vivos em um universo que pulsa com energia e possibilidades. Então acomode-se melhor, deixe seus músculos relaxarem, permita que sua respiração se torne mais lenta e profunda. Vamos começar nossa jornada pelo tempo profundo, explorando os mistérios do grande congelamento e descobrindo o que essa teoria nos ensina não apenas sobre o cosmos, mas sobre nós mesmos. Imagine por um momento que você pudesse segurar o universo em suas mãos, como se fosse um tecido infinito e translúcido. Você sentiria sua textura, não lisa como seda, mas ondulante, flexível, viva. Este tecido tem um nome que talvez você já tenha ouvido: espaço-tempo. É a própria estrutura da realidade, o palco onde toda a história cósmica se desenrola. Agora, enquanto você segura esse tecido imaginário, algo extraordinário acontece. Ele começa a se esticar, não de forma violenta ou abrupta, mas com uma constância hipnótica, como a respiração lenta de um gigante adormecido. Cada ponto do tecido se afasta de todos os outros pontos, não porque algo os está empurrando, mas porque o próprio espaço entre eles está crescendo, expandindo-se. Esta é a descoberta mais profunda e transformadora da astronomia moderna. O universo está se expandindo, não se expandindo para dentro de algo maior, porque não há nada maior, mas expandindo-se em si mesmo,
criando mais espaço onde antes não havia espaço, mais tempo onde antes não havia tempo. Você já se perguntou como sabemos disso? Como podemos ter certeza de que algo tão vasto quanto o universo inteiro está realmente crescendo? A resposta está na luz das estrelas que chegam até nós como mensageiros cósmicos, carregando histórias de lugares e tempos inimaginavelmente distantes. Quando observamos uma estrela distante, sua luz nos chega ligeiramente avermelhada, não porque a estrela seja vermelha, mas porque o espaço através do qual a luz viajou se expandiu durante a jornada. É como se a própria luz fosse esticada junto com o tecido do espaço-tempo, suas ondas se tornando mais longas, mais vermelhas. Os astrônomos chamam isso de desvio para o vermelho, e a nossa janela para compreender a expansão cósmica. Mas aqui está o mistério que nos trouxe até a teoria do grande congelamento. Essa expansão não está desacelerando, como seria natural se a gravidade estivesse tentando puxar tudo de volta. Pelo contrário, ela está acelerando. A cada segundo que passa, o universo se expande um pouco mais rápido do que no segundo anterior. É como se houvesse uma força invisível, uma energia misteriosa que permeia todo o espaço e empurra tudo para longe de tudo, cada vez com mais intensidade. Os cientistas deram a essa força um nome poético e enigmático: energia escura. Não sabemos exatamente o que ela é. Representa um dos maiores mistérios da física moderna, mas sabemos que ela constitui cerca de 70% de tudo o que existe no universo. Pense nisso por um momento. Mais de 2/3 do universo são feitos de algo que não conseguimos ver, tocar ou compreender completamente, mas que está ativamente moldando o destino de tudo o que existe. É como se estivéssemos vivendo em uma sinfonia, onde a maior parte da música é tocada por instrumentos invisíveis. Esta expansão acelerada tem consequências profundas. Significa que as galáxias estão se afastando umas das outras cada vez mais rapidamente. Daqui a bilhões de anos, uma galáxia distante, que hoje conseguimos observar com nossos telescópios, terá se afastado tanto que sua luz não conseguirá mais nos alcançar. O universo observável, a parte do cosmos que podemos ver, está, paradoxalmente, encolhendo, mesmo enquanto o universo total cresce. Já pensou nisso antes? Que estamos vivendo em uma época especial da história cósmica, quando ainda podemos ver outras galáxias, quando o céu noturno ainda é pontuado por luz de lugares distantes. No futuro profundo, observadores hipotéticos verão apenas escuridão, onde hoje vemos a majestosa Via Láctea esticada através do céu. Mas a expansão acelerada é apenas o primeiro ato de nossa história cósmica. Para compreender verdadeiramente o grande congelamento, precisamos mergulhar mais fundo, explorando outro conceito fundamental: a entropia, a tendência irreversível do universo de caminhar em direção à desordem e ao equilíbrio térmico. Feche os olhos por um momento e imagine uma xícara de café quente em suas mãos. Você pode sentir o calor se espalhando através da porcelana, aquecendo suas palmas. Pode ouvir o vapor subindo em espirais invisíveis, carregando consigo o aroma rico e confortante. Agora observe o que acontece. Lentamente, gradualmente, o café esfria. O calor se dispersa pelo ar ao redor, se mistura com a temperatura ambiente, até que café e ar chegam ao mesmo estado térmico. Esta simples observação cotidiana revela uma das leis mais fundamentais do universo: a segunda lei da termodinâmica. O calor sempre flui do mais quente para o mais frio, a energia sempre se dispersa do concentrado para o espalhado, a ordem sempre tende para a desordem. E isso acontece de forma irreversível. Você nunca verá o calor do ar se concentrar espontaneamente de volta no café, fazendo-o esquentar novamente. Os físicos deram um nome a essa tendência universal: entropia. É uma medida da desordem, da dispersão de energia, do quão espalhadas estão as coisas em um sistema. E a segunda lei da termodinâmica nos diz algo ao mesmo tempo simples e profundo: a entropia do universo sempre aumenta. Mas o que isso significa em escala cósmica? Significa que o universo inteiro está passando pelo mesmo processo que sua xícara de café. Toda a energia que existe, a luz das estrelas, o calor dos planetas,
o movimento das galáxias está lentamente se dispersando, se espalhando, se diluindo no vasto oceano do espaço-tempo. Você já parou para pensar no que realmente são as estrelas? São gigantescas fornalhas nucleares, convertendo hidrogênio em hélio e liberando energia em quantidades que desafiam nossa imaginação. Uma única estrela como o Sol produz, a cada segundo, mais energia do que toda a humanidade produziu em toda a sua história. Mas mesmo as estrelas estão sujeitas à tirania da entropia. Cada fóton de luz que uma estrela emite carrega consigo um pouco de sua energia ordenada e a espalha pelo espaço. É como se a estrela estivesse derretendo lentamente, perdendo sua concentração de energia para o universo ao redor. E quando uma estrela finalmente esgota seu combustível nuclear, ela morre, às vezes silenciosamente, às vezes em uma explosão espetacular, mas sempre contribuindo para o aumento da entropia cósmica. Imagine por um momento o universo como uma vasta sala de baile onde trilhões de dançarinos, átomos, partículas, fótons, executam uma coreografia complexa. No início, quando o universo era jovem, a dança era ordenada, energética, cheia de padrões e estruturas. Mas conforme o tempo passa, os dançarinos se cansam, seus movimentos se tornam mais aleatórios, mais dispersos. A música da criação ainda toca, mas cada vez mais baixa, mais difusa. Esta é a beleza melancólica da entropia. Ela não é uma força destrutiva no sentido tradicional. Não é como um furacão que destrói uma cidade ou um terremoto que abala montanhas. A entropia é mais sutil, mais paciente. É como um artista invisível que, pincelada por pincelada, transforma uma pintura detalhada e vibrante em um quadro de cor uniforme, sem contrastes, sem surpresas. E aqui chegamos ao coração da teoria do grande congelamento. Se a entropia sempre aumenta, se a energia sempre se dispersa, se o universo está se expandindo e esfriando, então há um estado final inevitável em direção ao qual tudo caminha. Um estado onde toda a energia utilizável terá sido consumida, onde não haverá mais diferenças de temperatura, onde nada mais poderá acontecer porque não haverá mais energia disponível para fazer qualquer coisa acontecer. Os físicos chamam esse estado final de morte térmica do universo. Mas talvez morte não seja a palavra certa. É mais como um sono profundo, eterno, onde tudo existe, mas nada acontece, onde o tempo perde seu significado porque não há mais mudanças para medi-lo. Você consegue sentir a magnitude dessa ideia? Que tudo o que conhecemos, nossa Terra, nosso Sol, nossa galáxia, até mesmo os buracos negros mais massivos, está inexoravelmente caminhando em direção a esse estado final de equilíbrio térmico? Não é uma corrida, mas uma caminhada lenta, hipnótica, através de bilhões e bilhões de anos. Mas não se preocupe ainda. Estamos apenas começando a desdobrar essa história cósmica. E como toda boa história, ela tem muitos capítulos, muitas surpresas, muitos momentos de beleza inesperada antes de chegar ao seu fim silencioso. Vamos fazer uma viagem no tempo, você e eu, não para o passado, mas para o futuro, um futuro tão distante que nossa mente humana mal consegue processá-lo. Estamos agora daqui a 100 trilhões de anos. Sim, você leu corretamente, 100 trilhões de anos. Para colocar isso em perspectiva, o universo atual tem apenas 13,8 bilhões de anos. Estamos falando de um futuro que está para nossa época, assim como nossa época está para os primeiros minutos após o Big Bang. Você está flutuando no espaço intergaláctico, observando o que restou do cosmos. O que você vê? Ou melhor, o que você não vê? A primeira coisa que chama sua atenção é o silêncio luminoso. As grandes galáxias espirais que conhecemos, a Via Láctea, com seus braços graciosamente curvados, pontilhados de berçários estelares, Andrômeda com seus trilhões de estrelas, dançando em harmonia gravitacional, todas elas se fundiram há muito tempo em estruturas elípticas gigantescas, imensas ilhas de luz, separadas por oceanos de escuridão cada vez maiores. Mas mesmo essas galáxias fusionadas estão diferentes. Elas são mais escuras, mais vermelhas, como fogueiras antigas onde apenas as brasas ainda brilham fracamente. Por quê?
Porque não nascem mais estrelas jovens e azuis, aquelas gigantes luminosas que costumavam iluminar o cosmos com sua luz branca e brilhante. Você se lembra de como as estrelas nascem? Em vastas nuvens de gás e poeira, onde a gravidade lentamente puxa o material para formar grumos cada vez mais densos, até que a pressão e a temperatura no centro se tornam tão intensas que iniciam a fusão nuclear. É um processo que exige matéria-prima, hidrogênio, principalmente, o elemento mais simples e abundante do universo. Mas depois de 100 trilhões de anos, quase todo o hidrogênio utilizável foi consumido. As estrelas massivas, aquelas fornalhas cósmicas que brilhavam com a intensidade de milhões de sóis, há muito tempo explodiram em supernovas espetaculares, espalhando seus elementos pesados pelo espaço e depois colapsando em buracos negros ou estrelas de nêutrons. As estrelas de tamanho médio, como nosso Sol, evoluíram para gigantes vermelhas, depois expulsaram suas camadas externas, formando nebulosas planetárias coloridas, e finalmente se tornaram anãs brancas, núcleos estelares do tamanho da Terra, mas com a massa de uma estrela inteira. E as estrelas pequenas, as anãs vermelhas? Essas são as sobreviventes teimosas do cosmos. Elas queimam seu combustível tão lentamente, com tanta parcimônia, que podem viver por trilhões de anos. Neste futuro distante que estamos visitando, elas são praticamente as únicas estrelas ainda vivas. Pequenas esferas vermelhas que brilham com uma luz suave e constante, como velas solitárias em uma catedral vasta e vazia. Mas mesmo essas últimas sentinelas estão chegando ao fim. Uma por uma elas exaurem seu hidrogênio, se expandem brevemente como gigantes vermelhas minúsculas e depois se contraem para se tornarem anãs brancas. É como assistir ao último ato de uma peça cósmica, que durou centenas de trilhões de anos. Você consegue imaginar a melancolia desse momento? A última estrela normal do universo piscando lentamente, sua luz vermelha e fraca se tornando cada vez mais tênue, até que finalmente se extingue. Não é uma explosão dramática, mas um desvanecimento gradual, como uma música que vai baixando o volume até desaparecer no silêncio. E então o que resta? Anãs brancas espalhadas pelo espaço como pérolas esquecidas em uma joia quebrada. Estrelas de nêutrons girando lentamente, seus pulsos magnéticos se tornando cada vez mais fracos e espaçados. Buracos negros de todas as massas, desde os pequenos restos de estrelas até os supermassivos que uma vez governaram o centro das galáxias, agora flutuando sozinhos na escuridão crescente. Mas a história não termina aqui. As anãs brancas, embora não produzam mais energia nuclear, ainda estão quentes, incrivelmente quentes. Elas brilham, não porque queimam combustível, mas simplesmente porque irradiam o calor acumulado durante bilhões de anos de fusão nuclear. É como um ferro que você desliga, mas que ainda permanece quente por um tempo. E assim, essas anãs brancas começam a lentíssima jornada de resfriamento. Elas irradiam sua energia térmica para o espaço ao redor, fóton por fóton, como um coração que vai diminuindo suas batidas. Primeiro elas brilham branco, depois amarelo, depois laranja, depois vermelho, depois nada. Anãs negras, objetos do tamanho da Terra, mas com a massa de uma estrela, frios como o espaço ao redor, invisíveis exceto pela distorção gravitacional que exercem sobre a luz que passa por perto. Este processo de resfriamento leva mais tempo do que nossa mente consegue compreender. Estamos falando de quadrilhões de anos apenas para que uma anã branca esfrie significativamente. É um tempo tão vasto que faz a idade atual do universo parecer um piscar de olhos. E você sabe o que é mais fascinante? Mesmo nesse futuro incrivelmente distante, quando as estrelas tiverem desaparecido, o universo ainda não terá chegado nem perto de seu estado final. A verdadeira jornada em direção ao grande congelamento está apenas começando. Continuemos nossa jornada pelo tempo profundo. Agora, estamos em um futuro ainda mais distante, tão distante que os números começam a perder significado para nossa experiência humana. Estamos falando de 34 anos no futuro. Para colocar isso em uma perspectiva impossível,
Se cada segundo desde o Big Bang fosse um universo inteiro, e cada segundo da existência desse universo fosse outro universo, e continuássemos essa multiplicação cósmica várias vezes, ainda assim não chegaríamos perto desse número. Neste futuro inimaginavelmente distante, até mesmo as anãs brancas, aqueles últimos vestígios das estrelas que conhecemos, esfriaram completamente. Elas agora são anãs negras, objetos gelados flutuando na escuridão absoluta. Não há mais luz sendo produzida em lugar algum do universo. Nenhuma fusão nuclear acontece, nenhuma estrela brilha, nenhuma energia é gerada. O cosmos se tornou um vasto cemitério de objetos frios e inertes. Mas algo extraordinário está acontecendo, algo que desafia nossa intuição sobre a permanência da matéria. Os próprios átomos que compõem esses objetos frios, átomos que pareciam tão sólidos e permanentes, começam a se comportar de maneira estranha. Eles começam a dançar uma dança quântica muito especial. Você se lembra da mecânica quântica? Aquela teoria fascinante e contra-intuitiva que nos diz que no nível mais fundamental, a realidade é probabilística, não determinística. Uma partícula não está em um lugar específico, mas em uma nuvem de probabilidade de estar em vários lugares. E ocasionalmente, muito ocasionalmente, essa probabilidade permite que coisas aparentemente impossíveis aconteçam. Uma dessas impossibilidades quânticas é o que os físicos chamam de tunelamento quântico. Imagine um elétron tentando subir uma montanha de energia que, classicamente, seria alta demais para ele escalar. Na física clássica, o elétron ficaria preso para sempre na base da montanha. Mas na mecânica quântica, há uma pequena, minúscula probabilidade de o elétron simplesmente aparecer do outro lado da montanha, como se tivesse construído um túnel através dela. Agora, você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com o destino do universo? Tudo, porque quando temos tempo suficiente, e estou falando de períodos de tempo que fazem a idade atual do universo parecer menos que um nanosegundo, até mesmo as probabilidades mais minúsculas eventualmente se manifestam. Neste futuro distante, os átomos nos objetos frios começam a usar o tunelamento quântico para reorganizar sua estrutura. É como se eles estivessem jogando um jogo cósmico de paciência, reembaralhando suas configurações até encontrarem o arranjo mais estável possível. E qual é esse arranjo? Ferro. O ferro tem o núcleo atômico mais estável que existe. É o elemento que requer menos energia para manter seus prótons e nêutrons unidos. Então, ao longo de períodos de tempo incompreensíveis, todos os elementos do universo, o carbono em nossos corpos, o oxigênio que respiramos, o silício nas rochas, o ouro em nossas joias, todos eles lentamente, átomo por átomo, se transformam em ferro através de processos quânticos espontâneos. Imagine isso. Nossa Terra, que hoje é feita de uma rica variedade de elementos, eventualmente se tornará uma esfera perfeita de ferro frio. As montanhas que hoje admiramos, os oceanos onde a vida floresceu, as cidades que construímos, tudo se transformará na mesma substância uniforme e inerte. Mas a dança quântica não para por aí. O ferro também não é eternamente estável. Dado tempo suficiente, tempo medido em escalas que fazem nossa viagem anterior parecer um instante, até mesmo os núcleos de ferro começam a se decompor espontaneamente. Os prótons, essas partículas que pareciam ser os tijolos fundamentais e indestrutíveis da matéria, revelam sua mortalidade. Este é um dos aspectos mais profundos e melancólicos da teoria do grande congelamento. Nem mesmo a matéria é eterna. Tudo o que é feito de átomos, você, eu, as estrelas, os planetas, as galáxias, tudo isso é temporário. Não temporário na escala humana de décadas ou séculos, nem mesmo na escala cósmica de bilhões de anos, mas temporário numa escala de tempo que desafia qualquer conceito de permanência que possamos ter. Quando os prótons finalmente decaem, eles se desintegram em partículas mais simples, elétrons, pósitrons, neutrinos, fótons. E essas partículas, por sua vez, se espalham pelo universo em expansão, diluindo-se em uma sopa cada vez mais tênue de energia e matéria. Você já tentou imaginar o que significa não haver mais átomos?
Não haver mais estruturas, não haver mais objetos, não haver mais coisas no sentido que entendemos? É um universo reduzido à sua expressão mais fundamental, partículas solitárias vagando através de distâncias tão vastas que raramente ou nunca encontram outras partículas. E ainda assim, mesmo nesse estado aparentemente final, a história cósmica não terminou. Porque enquanto isso tudo acontece, ainda restam no universo aqueles objetos que pareciam ser os túmulos finais de tudo, os buracos negros, e eles guardam suas próprias surpresas, seus próprios capítulos na longa narrativa do grande congelamento. Já se perguntou o que acontece quando até mesmo a matéria deixa de existir? Quando só restam os buracos negros flutuando na escuridão infinita? Vamos descobrir juntos. Estamos agora em um momento da história cósmica tão distante que nossa linguagem humana mal consegue descrevê-lo. Os prótons se desintegraram a éons incompreensíveis. Não existe mais matéria comum no universo. Não há mais átomos, não há mais planetas, não há mais estrelas mortas. Tudo o que uma vez teve forma sólida se dissolveu em uma neblina tênue de partículas fundamentais espalhadas por distâncias inimagináveis. Mas ainda não chegamos ao fim da história. Flutuando sozinhos na escuridão absoluta, como faróis apagados em um oceano infinito, estão os últimos vestígios de um cosmos que um dia foi vibrante e cheio de vida, os buracos negros. Ah, os buracos negros! Esses objetos fascinantes que capturaram nossa imaginação científica e popular por décadas. Regiões do espaço-tempo onde a gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar. Eles são os campeões cósmicos da concentração de massa. Podem conter a massa de milhões ou bilhões de sóis comprimida em uma região menor do que nosso sistema solar. Neste futuro remoto, eles são os últimos governantes do universo. Alguns são pequenos, nascidos do colapso de estrelas massivas há trilhões de anos. Outros são gigantescos, os buracos negros supermassivos que uma vez habitaram o centro das galáxias, engolindo estrelas e gás com apetite voraz. Agora, todos eles flutuam sozinhos, separados por distâncias tão vastas que raramente exercem influência gravitacional uns sobre os outros. Você pode imaginar a solidão cósmica desses objetos? Eles são como deuses solitários de um panteão esquecido, cada um reinando sobre seu próprio domínio vazio, sem súditos para governar, sem matéria para consumir. Eles distorcem o espaço-tempo ao seu redor, criando poços gravitacionais profundos, mas esses poços são armadilhas vazias. Não há mais nada para cair neles. Por muito tempo, os físicos pensaram que os buracos negros eram os objetos mais permanentes do universo. Afinal, eles parecem ser a palavra final da gravidade. Uma vez que algo cai além de seu horizonte de eventos, jamais pode escapar. Eles eram considerados as lixeiras cósmicas finais, destinos últimos para toda a matéria e energia do universo. Mas então, na década de 1970, um jovem físico teórico chamado Stephen Hawking fez uma descoberta que mudaria para sempre nossa compreensão dos buracos negros e do destino do universo. Usando os princípios da mecânica quântica, ele mostrou que os buracos negros não são completamente negros. Eles emitem radiação. Como isso é possível? Como algo que nem a luz consegue escapar pode emitir radiação? A resposta está na natureza quântica do vácuo. O que chamamos de espaço vazio não é realmente vazio. É um mar fervilhante de atividade quântica, onde pares de partículas e antipartículas aparecem espontaneamente do nada e depois se aniquilam mutuamente em frações de segundo. Normalmente, essas flutuações quânticas são invisíveis para nós. Mas perto do horizonte de eventos de um buraco negro, algo interessante acontece. Às vezes, um par partícula-antipartícula se forma tão perto do horizonte que uma das partículas cai no buraco negro enquanto a outra escapa. Para um observador distante, parece que o buraco negro está emitindo radiação, a radiação Hawking. Esta radiação é incrivelmente fraca. Para um buraco negro com a massa do Sol, a temperatura da radiação Hawking é menor que 1/1000º de grau acima do zero absoluto, muito mais fria que a radiação cósmica de fundo que permeia o universo. Mas no futuro distante que estamos visitando,
quando a expansão cósmica tornou o universo ainda mais frio, essa radiação se torna significativa. E aqui está o aspecto mais extraordinário. Quando um buraco negro emite radiação Hawking, ele perde massa. É como se cada fóton emitido carregasse consigo um pedacinho da substância do buraco negro. Einstein nos ensinou que massa e energia são equivalentes. Então, quando energia escapa na forma de radiação, a massa do buraco negro diminui. Isso significa que os buracos negros, esses últimos bastiões da permanência cósmica, estão lentamente evaporando. Eles estão se tornando menores, menos massivos, até que desaparecem completamente em um último flash de radiação. O tempo que leva para um buraco negro evaporar completamente depende de sua massa. Os pequenos evaporam mais rapidamente, os grandes demoram mais. Um buraco negro com a massa do Sol levaria cerca de 10,67 anos para evaporar completamente. Mas os buracos negros supermassivos, aqueles monstros que uma vez devoraram galáxias inteiras, podem demorar 10 ou 100 anos ou mais. Esses números são tão vastos que nossa mente humana simplesmente não consegue processá-los. Se você escrevesse o número de anos necessários para que o maior buraco negro evaporasse, usando um dígito para cada átomo no universo observável, ainda não teria espaço suficiente para escrever o número completo. Mas mesmo esses períodos inimagináveis eventualmente passam. No final, um por um, os buracos negros começam seus últimos momentos. Um buraco negro em evaporação é como uma vela se consumindo. Quanto menor fica, mais rapidamente queima. Nos estágios finais, o processo se acelera dramaticamente e o buraco negro desaparece em uma explosão final de partículas e radiação. Imagine assistir ao último buraco negro do universo desaparecendo. Durante trilhões e trilhões de anos, ele foi o último objeto macroscópico do cosmos, a última estrutura, a última coisa que você poderia apontar e dizer, ali está algo. E então, em seus momentos finais, ele brilha brevemente. Um minúsculo ponto de luz em um universo que há muito esqueceu o que significa brilhar, antes de se desvanecer para sempre. Você consegue sentir a magnitude desse momento? É como o último pôr do sol de um mundo que nunca mais verá amanhã, o último acorde de uma sinfonia cósmica que durou mais tempo do que qualquer conceito de eternidade que possamos imaginar. E então, silêncio, escuridão absoluta. O universo se torna um vasto oceano de partículas solitárias, elétrons, pósitrons, neutrinos, fótons, separadas por distâncias tão enormes que podem passar éons sem encontrar outras partículas. É o estado final. Será que chegamos finalmente ao grande congelamento? Estamos agora no que os cosmólogos chamam de Era das Partículas, um período da história cósmica tão distante no futuro que faz todos os números que mencionamos até agora parecerem pequenos. Não existem mais buracos negros. Não existe mais matéria organizada de qualquer tipo. O universo se tornou um gás rarefeito de partículas fundamentais flutuando através de um espaço que continua se expandindo inexoravelmente. Mas que tipo de partículas são essas? Principalmente elétrons, pósitrons, neutrinos e fótons, os produtos finais da longa decomposição de toda a matéria complexa que um dia existiu. Eles viajam através do vácuo como fantasmas de um cosmos que já foi vibrante, cada um seguindo sua trajetória solitária através da escuridão infinita. A densidade dessa sopa cósmica é quase inconcebível em sua tenuidade. Se você pudesse marcar um cubo de espaço com um ano-luz de lado, uma distância tão vasta que a luz leva um ano inteiro para percorrê-la, você poderia encontrar apenas algumas partículas perdidas flutuando em seu interior. É como se o universo fosse um oceano, onde cada gota de água estivesse separada de todas as outras por continentes inteiros de vazio. E nesse oceano quase vazio, algo curioso acontece. Lembra-se da mecânica quântica e suas probabilidades estranhas. Mesmo em um universo aparentemente morto, essas probabilidades continuam operando. Ocasionalmente, muito ocasionalmente, duas partículas se encontram. Um elétron cruza o caminho de um pósitron, e eles se aniquilam mutuamente em um flash minúsculo de luz.
ou talvez 2 fótons, viajando por éons através do vazio, colidam e criem brevemente um par elétron-positron antes que ele também se aniquile. Esses eventos são incrivelmente raros. As escalas de tempo entre eles são tão vastas que fazem a evaporação dos buracos negros parecer rápida. Estamos falando de períodos medidos em 10.150 anos ou mais entre eventos significativos. Se cada segundo fosse um universo, e cada segundo desse universo fosse outro universo, e continuássemos essa progressão por dezenas de níveis, ainda assim não chegaríamos perto dessas escalas de tempo. Mas há algo profundamente poético nessas raras colisões. Elas são como faíscas de um fogo que há muito se extinguiu. Lembretes fantasmagóricos de que, mesmo no estado mais frio e vazio possível, o universo ainda preserva um eco tênue de sua antiga vivacidade. Cada aniquilação, partícula-antipartícula, é como uma palavra sussurrada em uma biblioteca infinita e silenciosa. E aqui chegamos a uma questão fascinante. Será que este é realmente o estado final do universo? Será que chegamos ao verdadeiro grande congelamento, onde nada mais pode acontecer? Por muito tempo, os físicos pensaram que sim. Parecia que havíamos chegado ao máximo da entropia, ao estado de equilíbrio térmico absoluto, onde nenhuma energia utilizável permanece no sistema. Mas a natureza tem ainda mais surpresas reservadas para nós, porque mesmo neste estado aparentemente final, as leis da mecânica quântica continuam operando. E essas leis nos dizem algo extraordinário. Dado tempo suficiente, qualquer configuração possível de partículas eventualmente ocorrerá espontaneamente. Imagine isso. Em algum momento incrivelmente distante no futuro, as partículas flutuando pelo espaço vazio podem, por pura coincidência quântica, se organizar momentaneamente em padrões mais complexos. Talvez algumas se agrupem para formar um átomo simples de hidrogênio. Talvez em uma escala de tempo, que desafia qualquer conceito de paciência, elas possam até mesmo se organizar em estruturas ainda mais complexas. Este fenômeno é conhecido como flutuação quântica, e ele sugere que mesmo no universo mais frio e morto possível, há sempre uma probabilidade minúscula de que algo interessante aconteça. É como se o cosmos, mesmo em seu estado mais próximo da morte, ainda sonhasse ocasionalmente com a vida. Você já se perguntou se o universo pode sonhar? Se, nessas flutuações raras e breves, ele reencena ecos de sua juventude perdida? Há algo quase consciente nessa capacidade do cosmos de se reinventar, mesmo quando parece ter esgotado todas as suas possibilidades. Mas essas flutuações nos levam a questões ainda mais profundas sobre a natureza do tempo, da existência e da possibilidade. Porque se qualquer configuração de partículas pode eventualmente ocorrer, então, teoricamente, você poderia reencontrar a si mesmo, reorganizado a partir do vácuo quântico, em um futuro tão distante que nem os números têm significado. Vamos parar por um momento e contemplar uma das ideias mais vertiginosas e belas da física moderna. Estamos falando do Teorema da Recorrência de Poincaré, uma descoberta matemática que nos diz algo extraordinário sobre sistemas isolados, como nosso universo. O teorema nos diz que qualquer sistema fechado com energia finita, dado tempo suficiente, eventualmente retornará arbitrariamente próximo a qualquer estado anterior que já tenha ocupado. Em outras palavras, se você esperar tempo suficiente, qualquer configuração específica de partículas pode se repetir. Isso significa algo quase impossível de acreditar. Em algum momento no futuro incrivelmente distante, as partículas no universo podem se reorganizar exatamente, ou quase exatamente, da mesma forma que estão organizadas agora. Você pode estar sentado na mesma posição, lendo estas mesmas palavras, tendo exatamente os mesmos pensamentos, mas não se anime muito com a perspectiva de imortalidade. O tempo necessário para que isso aconteça é chamado de tempo de recorrência de Poincaré, e para um sistema do tamanho do universo observável, esse tempo é aproximadamente 10⁻10⁻70 anos. Para colocar isso em perspectiva, se você escrevesse o número 1 seguido de zeros, onde cada zero fosse menor que um átomo,
ainda precisaria de mais matéria do que existe no universo observável para escrever esse número. É um período de tempo tão vasto que faz todas as outras escalas temporais que discutimos parecerem instantâneas. A evaporação dos buracos negros, a decomposição dos prótons, a idade atual do universo, tudo isso são menos que piscos de olho comparados ao tempo de recorrência. Mas há algo profundamente comovente nessa possibilidade, por mais remota que seja. Significa que a informação, sua informação, seus pensamentos, sua experiência consciente deste momento, nunca se perde completamente. Ela se dispersa, se dilui, se esconde na dança quântica das partículas, mas, teoricamente, pode se reorganizar novamente. É como se o universo fosse um livro infinito, onde cada página conta uma história diferente, mas ocasionalmente, muito ocasionalmente, a mesma história se repete. Ou talvez seja mais como um sonho cósmico, onde o cosmos adormecido ocasionalmente revive memórias de quando estava desperto e vibrante. Imagine encontrar-se novamente, em um cosmos renascido da aleatoriedade quântica. Você teria as mesmas memórias, os mesmos sentimentos, as mesmas questões sobre o destino do universo. Mas seria realmente você ou apenas uma cópia quântica flutuando em um mar de possibilidades? Essa questão nos leva ao coração de alguns dos mistérios mais profundos da consciência e da identidade. O que nos torna únicos? É o arranjo específico de átomos em nosso corpo, o padrão de conexões neurais em nosso cérebro, ou algo mais sutil, mais fundamental? Na perspectiva do grande congelamento, essas questões ganham uma dimensão cósmica. Se toda a complexidade do universo, incluindo a vida, a consciência, o amor, a arte, tudo o que consideramos importante, pode eventualmente ressurgir das flutuações do vácuo quântico, então talvez não haja realmente um fim final. Talvez haja apenas pausas muito, muito longas entre os atos de uma peça cósmica infinita. Mas essas possibilidades remotas de recorrência nos trazem de volta a uma questão fundamental. O que realmente significa fim quando falamos do destino do universo? Porque mesmo quando chegamos ao que parece ser o estado mais frio, mais vazio, mais morto possível, a mecânica quântica nos sussurra que a história pode não ter terminado. Existe ainda outra possibilidade, uma última surpresa que o cosmos pode ter reservada para nós. E se o próprio vácuo, esse nada que permeia todo o espaço, não fosse realmente a configuração de energia mais baixa possível? E se houvesse um estado ainda mais fundamental, ainda mais estável, esperando para ser descoberto? Você já pensou na possibilidade de que nosso universo inteiro seja apenas uma bolha temporária em algo ainda maior e mais permanente? Uma flutuação local em um vácuo verdadeiro que ainda não compreendemos? É uma ideia ao mesmo tempo aterrorizante e maravilhosa que, mesmo nosso conceito de fim final, pode ser apenas outra ilusão de nossa perspectiva limitada no tempo e no espaço. Respiremos profundamente juntos neste momento. Sinta o ar entrando em seus pulmões, carregando consigo o oxigênio que já foi parte de estrelas distantes, de plantas antigas, de outros seres que respiraram muito antes de nós. Há algo reconfortante em saber que estamos conectados, através da substância mais básica da vida, com toda a história do cosmos. Mas agora quero levá-lo a explorar algo ainda mais fundamental que o ar que respiramos, mais básico que os átomos que nos compõem. Quero falar sobre o próprio vácuo, esse nada que preenche o espaço entre todas as coisas. Por muito tempo, pensávamos que o vácuo era exatamente isso, nada, vazio absoluto, ausência total de qualquer coisa. Mas a mecânica quântica nos ensinou que essa intuição estava errada. O vácuo é, na verdade, um lugar de atividade frenética, um mar efervescente de possibilidades que aparecem e desaparecem em escalas de tempo menores que qualquer medição possível. Imagine o vácuo como uma superfície de água perfeitamente calma, vista de longe. A distância parece lisa, imóvel, vazia. Mas chegue mais perto, muito mais perto, na escala dos eventos quânticos, e você verá que a superfície está constantemente agitada por ondas minúsculas, por gotas que surgem do nada
e imediatamente retornam ao mar. Essas ondas no mar quântico são pares de partículas virtuais, partículas e antipartículas que brotam espontaneamente da energia do vácuo. Existem por períodos de tempo incompreensivelmente breves e depois se aniquilam mutuamente, devolvendo sua energia ao vácuo. É como se o próprio espaço vazio estivesse constantemente imaginando partículas, sonhando brevemente com a materialidade antes de retornar ao seu estado fundamental. E aqui está algo extraordinário. Essas flutuações do vácuo não são apenas curiosidades teóricas. Elas têm efeitos reais, mensuráveis. Elas influenciam o comportamento dos átomos, causam forças entre placas metálicas próximas, o efeito Casimir, e até mesmo contribuem para a evaporação dos buracos negros que discutimos anteriormente. Mas no contexto do grande congelamento, as flutuações do vácuo assumem um significado ainda mais profundo. Porque quando chegamos ao estado final aparente do universo, quando toda a matéria se dispersou, quando todos os buracos negros evaporaram, quando restam apenas partículas solitárias em um espaço em expansão, essas flutuações se tornam praticamente a única atividade que resta no cosmos. É como se o universo tivesse se reduzido à sua expressão mais pura, um campo de possibilidades puras, onde a realidade constantemente brinca com a ideia de se manifestar, mas na maioria das vezes permanece apenas como potencial não realizado. Você consegue imaginar a beleza estranha desse estado? Um cosmos onde a única música é a sinfonia silenciosa das partículas virtuais, dançando sua dança quântica invisível em um palco vazio que se estende até o infinito. É como uma orquestra cósmica tocando para uma plateia que há muito deixou de existir, mas que continua tocando porque essa é a natureza fundamental da realidade. Mas essas flutuações do vácuo nos levam a uma questão ainda mais profunda. Se o vácuo está constantemente criando e destruindo partículas virtuais, se está sempre fervendo com atividade quântica, então ele possui energia. E Einstein nos ensinou que energia e massa são equivalentes. Isso significa que o próprio vácuo tem massa, tem densidade energética. E aqui chegamos a uma das descobertas mais perturbadoras da cosmologia moderna. O vácuo pode não estar em seu estado de energia mais baixo. Pode haver configurações ainda mais estáveis, estados de energia ainda mais baixos que o vácuo que conhecemos. Os físicos chamam isso de falso vácuo versus vácuo verdadeiro. Se nosso universo inteiro existe em um estado de falso vácuo, isso significa que ele é apenas temporariamente estável. Como uma bola equilibrada no topo de uma colina, pode ficar lá por muito tempo, mas eventualmente vai rolar para baixo, para o vale verdadeiro. E quando isso acontecer, se acontecer, seria o fim mais absoluto que poderíamos imaginar. A transição do falso vácuo para o vácuo verdadeiro criaria uma bolha de vácuo verdadeiro que se expandiria à velocidade da luz, aniquilando completamente tudo em seu caminho. Não seria apenas a morte da matéria e da energia, seria a reescrita das próprias leis da física. Um universo inteiro apagado e substituído por algo completamente diferente. Mas aqui está o aspecto tranquilizador, se é que podemos usar essa palavra. Se isso fosse acontecer, jamais poderíamos prever ou detectar. A bolha de destruição viajaria à velocidade da luz, então não haveria aviso prévio. Um momento estaríamos aqui, no próximo, nem não estaríamos. Simplesmente não haveria mais estar. É uma possibilidade ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente pacífica. Como adormecer sem saber que se está adormecendo, como um apagar de luzes instantâneo e total em uma peça que nem sabia que estava sendo representada. Mas talvez, só talvez, nosso vácuo seja realmente estável. Talvez já estejamos no estado fundamental do cosmos, e todas essas preocupações sobre vácuos verdadeiros sejam apenas especulações de mentes curiosas tentando imaginar possibilidades ainda mais extremas que o grande congelamento. Agora, quero convidá-lo a fazer um exercício de imaginação ainda mais desafiador. Estamos nos aproximando do que pode ser o verdadeiro coração do grande congelamento. E para compreendê-lo completamente, precisamos confrontar algo que nossa mente humana instintivamente rejeita: a ideia do tempo infinito. Feche os olhos
e tente imaginar para sempre. Não 1000 anos, não 1 milhão, não mesmo os números impossíveis de que falamos até agora. Imagine um tempo que nunca, jamais, em hipótese alguma, chegará ao fim. Um sempre que realmente significa sempre, sem exceções, sem escapatórias, sem finais felizes ou infelizes, apenas continuidade eterna. É quase impossível, não é? Nossa mente, moldada pela experiência de vidas que começam e terminam, de dias que amanhecem e anoitecem, de estações que chegam e se vão, simplesmente não tem estrutura mental para processar a verdadeira infinitude. É como tentar ver uma cor que não existe, ou ouvir um som além de toda a frequência possível. Mas é exatamente isso que o grande congelamento nos apresenta. Um universo que não acaba nunca. Ele apenas continua, estado após estado, em uma expansão eterna através de um espaço que sempre cresce, sempre esfria, sempre se torna mais vazio e mais silencioso, mas nunca para. Imagine ser uma partícula solitária nesse universo futuro. Você é um elétron, digamos, flutuando através de um vácuo que se estende em todas as direções por distâncias que fazem anos-luz parecerem microscópicos. Você viaja e viaja e viaja. Ocasionalmente, talvez a cada 10 ou 100 anos, você encontra outra partícula. Vocês interagem brevemente, talvez se aniquilem em um flash minúsculo de luz, ou talvez simplesmente passem uma pela outra como navios na noite cósmica. E isso continua, para sempre. Não apenas por um tempo muito longo, para sempre literalmente. Cada momento se estende para o próximo, que se estende para o próximo, que se estende para o próximo, em uma cadeia que não tem fim, porque o conceito de fim perdeu todo o significado. Há algo profundamente melancólico nessa perspectiva, mas também algo estranhamente libertador. Porque se o tempo é realmente infinito, se o universo nunca realmente morre, mas apenas se transforma em algo cada vez mais simples e disperso, então talvez nossa ansiedade sobre finais seja desnecessária. Pense nisso. Em nossa vida cotidiana, muito de nossa angústia vem da consciência da mortalidade, da finitude, do fato de que todas as coisas boas devem chegar ao fim. Mas, e se o universo nos mostrasse uma forma diferente de existir? Uma forma onde não há fim, apenas transformação? Onde morte é apenas uma palavra que usamos para descrever mudanças que não compreendemos completamente. No grande congelamento, nada realmente morre, no sentido de deixar de existir completamente. A energia se conserva, apenas se dispersa. A informação se conserva, apenas se espalha. As partículas continuam existindo, apenas se tornam mais solitárias. É como uma música que não para de tocar, mas vai ficando mais suave, mais espaçada, mais sutil, até que só conseguimos ouvi-la se prestarmos muita atenção. E aqui está uma perspectiva que pode mudar completamente como vemos nossa própria existência. Se o universo pode persistir através de mudanças tão dramáticas, da densidade imensa dos primeiros momentos após o Big Bang até a dispersão quase total do grande congelamento, então talvez a persistência, a continuidade, seja uma propriedade mais fundamental da realidade do que imaginávamos. Talvez nossa própria consciência, nossa capacidade de experimentar e refletir sobre o universo, seja também algo mais persistente do que pensamos. Não estou falando de imortalidade pessoal no sentido tradicional, mas de algo mais sutil, a ideia de que a capacidade do universo de se conhecer a si mesmo, através de seres conscientes, pode ser uma característica que se manifesta de diferentes formas ao longo de seu desenvolvimento infinito. Você já se perguntou se é possível que, em algum ponto no futuro, incrivelmente distante, formas de organização que nem podemos imaginar possam emergir das flutuações quânticas? Estruturas de informação baseadas não em átomos e moléculas, mas em padrões de energia mais fundamentais? E se a consciência fosse uma propriedade tão básica do cosmos quanto a gravidade ou o eletromagnetismo, sempre encontrando formas de se manifestar, não importa quão diferente o universo se torne? É uma possibilidade, ao mesmo tempo especulativa e profundamente esperançosa. Sugere
que mesmo no cenário mais frio e vazio que podemos imaginar, o universo pode reter sua capacidade de se surpreender, de criar novidade, de gerar formas de complexidade que ainda não conseguimos conceber. Mas mesmo que isso nunca aconteça, mesmo que o grande congelamento seja realmente o estado final da realidade, há algo paradoxalmente reconfortante em sua infinitude. Porque significa que nunca haverá um momento em que possamos dizer: agora acabou, agora não há mais nada. Sempre haverá mais tempo, mais espaço, mais possibilidade, ainda que dispersa através de distâncias inimagináveis. Aqui estamos nós, meu companheiro de jornada no meio de nossa exploração do grande congelamento, e sinto que chegou o momento de fazer uma pausa contemplativa, não para descansar nossos corpos, embora você certamente possa se ajustar em sua posição, talvez puxar uma manta sobre os ombros se estiver sentindo frio, mas para permitir que nossas mentes processem a magnitude do que estamos descobrindo juntos. Porque o que estamos realmente explorando não é apenas o destino físico do universo. Estamos explorando as fronteiras do próprio significado. Estamos confrontando perguntas que tocam o núcleo de como compreendemos existência, propósito, valor e esperança. Imagine por um momento que você pudesse viajar no tempo e contar a um filósofo antigo, digamos, Heráclito, que disse que não podemos pisar duas vezes no mesmo rio, sobre o grande congelamento. Como ele reagiria à ideia de um cosmos que muda tão lentamente que eventualmente quase para de mudar? Que ironia haveria em descobrir que o universo, que parecia ser a própria encarnação da mudança constante, pode eventualmente atingir um estado de quase permanência? Ou considere como essa perspectiva cósmica ilumina diferentes tradições filosóficas sobre o tempo e a eternidade. Os budistas falam de ciclos infinitos de existência, do samsara que não tem começo nem fim. Há algo quase budista na ideia do grande congelamento, um estado onde a mudança se torna tão sutil, tão espaçada no tempo, que se aproxima da cessação sem nunca realmente cessar. Os estoicos, por sua vez, ensinavam sobre a importância de aceitar o que não podemos controlar, de encontrar paz na contemplação da nossa pequenez diante das forças cósmicas. Que perspectiva mais estoica poderia existir do que aceitar que nosso universo inteiro está caminhando em direção a um estado de dispersão máxima e que isso é simplesmente a natureza das coisas? Mas talvez a tradição filosófica que mais ressoa com o grande congelamento seja o existencialismo. Porque se realmente não há propósito cósmico final, se o universo não está indo para lugar algum, exceto para um estado de equilíbrio térmico, então somos nós que devemos criar significado em nossa existência temporária neste cosmos que se desfaz lentamente. Há algo profundamente libertador nessa perspectiva. Se o universo não tem um plano mestre, se não há um destino grandioso em direção ao qual tudo se move, então cada momento de consciência, cada experiência de beleza, cada ato de amor ou criatividade ganha um peso especial. Não porque serve a um propósito cósmico maior, mas precisamente porque não serve. Porque é genuinamente nosso, genuinamente humano, genuinamente livre. Você já pensou que talvez a beleza da vida venha exatamente de sua impermanência? Que uma rosa é bela, não apesar de murchar, mas porque murcha. Que uma música nos emociona, não apesar de terminar, mas porque termina. O grande congelamento nos oferece essa perspectiva em escala cósmica. Talvez o universo seja belo precisamente porque é temporário, porque suas estrelas se apagam, porque suas galáxias se dispersam, porque até mesmo suas partículas fundamentais eventualmente encontram o silêncio. E isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. O que significa tragédia numa escala temporal tão vasta? Na experiência humana, chamamos de trágico quando algo valioso é perdido prematuramente. Mas prematuro em relação a quê? Se uma estrela brilha por 10 bilhões de anos antes de se extinguir, isso é prematuro? Se uma galáxia dança por 100 trilhões de anos antes de se dispersar, isso é trágico? Talvez nossa intuição sobre tragédia seja simplesmente inadequada para escalas cósmicas. Talvez o universo opere numa dimensão estética completamente diferente da nossa, onde conceitos como curto
e longo, cedo e tarde, ganho e perda, simplesmente não se aplicam. Ou talvez, e esta é uma possibilidade que me fascina, o próprio conceito de valor seja algo que emerge apenas em certas escalas de tempo e complexidade. Talvez o universo não seja intrinsecamente valioso, ou sem valor, mas se torne valioso precisamente quando desenvolve a capacidade de se valorizar a si mesmo através de seres conscientes como nós. Nessa perspectiva, cada momento de consciência no cosmos é como uma vela acesa numa catedral infinita. A catedral não existe para a vela, nem a vela existe para a catedral. Mas quando a vela está acesa, ela ilumina um pequeno espaço ao seu redor, cria sombras que dançam nas paredes, gera calor que pode ser sentido por quem se aproxima. E quando a vela se apaga, a catedral retorna à sua escuridão natural, mas ela foi, por um breve momento, um lugar onde a luz existiu. Essa metáfora me parece capturar algo essencial sobre nossa situação cósmica. Não somos o propósito do universo, mas somos um de seus acidentes mais interessantes. Não estamos aqui para salvar o cosmos do grande congelamento. Não há nada para ser salvo, porque não há nada intrinsecamente errado com um universo frio e disperso. Estamos aqui para ser a experiência temporária que o universo tem de si mesmo como algo quente, complexo e consciente. Vamos agora fazer uma jornada mais íntima, através dos estágios do grande congelamento. Não mais como observadores distantes, contemplando escalas de tempo impossíveis, mas como se fôssemos testemunhas sensíveis de uma despedida longa e gradual. Porque é isso que o grande congelamento realmente é, uma despedida. A mais lenta, mais gentil, mais melancólica despedida que se pode imaginar. Imagine que você pudesse acelerar sua percepção do tempo de tal forma que pudesse assistir a toda a história futura do universo como um filme em câmera lenta. O que você veria seria algo como uma grande sinfonia chegando ao fim, onde os instrumentos param de tocar um por um. A música se torna cada vez mais simples, até que resta apenas uma nota longa e constante. E depois, não silêncio exatamente, mas o som mais suave possível, quase inaudível, mas ainda presente. Primeiro, você veria as estrelas se apagando, não todas de uma vez, mas gradualmente, como luzes de uma cidade vista de longe, durante um apagão que se espalha lentamente. As gigantes azuis, aquelas fogueiras cósmicas que queimam com intensidade feroz, seriam as primeiras a partir. Elas vivem rápido e morrem jovens na escala cósmica. Depois, as estrelas amarelas, como nosso Sol, passando por sua fase de gigante vermelha antes de se contraírem em anãs brancas. Por último, as pequenas anãs vermelhas, essas velas tímidas do cosmos que continuariam brilhando muito depois de todas as outras terem se apagado. Você veria as galáxias se afastando umas das outras, não como uma explosão violenta, mas como uma despedida silenciosa de velhos amigos que sabem que não se verão novamente. A Via Láctea e Andrômeda, essas duas espirais majestosas que hoje dançam uma em direção à outra, primeiro se fundiriam em uma única galáxia elíptica gigante, e depois essa galáxia fusionada se encontraria cada vez mais isolada num cosmos em expansão. E dentro dessas galáxias solitárias, você testemunharia o lento esvaziamento da complexidade. Planetas que orbitaram suas estrelas por bilhões de anos eventualmente seriam perturbados de suas órbitas, seja pela morte de suas estrelas hospedeiras, seja por encontros gravitacionais raros com outras estrelas. Alguns seriam ejetados para o espaço intergaláctico, para vagar eternamente como órfãos cósmicos. Outros cairiam em buracos negros ou seriam despedaçados pelas forças de maré. Há algo particularmente tocante na ideia desses planetas órfãos. Imagine mundos que talvez um dia abrigaram vida, talvez tiveram oceanos e atmosferas, talvez foram palco de histórias tão ricas quanto a nossa própria, flutuando sozinhos através do vazio intergaláctico. Sem estrela para aquecer suas superfícies, eles se tornariam esferas geladas carregando consigo apenas as memórias congeladas de épocas mais quentes. Mas a despedida da complexidade não para nos planetas. Eventualmente, mesmo as estruturas mais básicas da matéria começariam a se desfazer.
Você veria montanhas inteiras que pareciam tão permanentes e sólidas, lentamente se dissolvendo quando os átomos em suas rochas começassem a sofrer tunelamento quântico, reorganizando-se em configurações mais estáveis. É difícil imaginar montanhas evaporando, não é? Mas em escalas de tempo suficientemente longas, até mesmo o Monte Everest se tornaria uma nuvem de partículas dispersas. Não por erosão ou atividade tectônica, mas pela própria instabilidade quântica da matéria comum. Como se a realidade sólida fosse apenas uma ilusão temporária, uma miragem que se dissipa quando observada por tempo suficiente. E você assistiria também à morte lenta dos próprios átomos. Cada próton, cada núcleo atômico que parece tão fundamental e permanente, eventualmente sucumbiria à instabilidade quântica. É como assistir à biblioteca da natureza sendo desmontada letra por letra, palavra por palavra, até que restam apenas os caracteres mais básicos, flutuando isolados em um vasto espaço vazio. Mas talvez o aspecto mais poético dessa lenta despedida seja como ela preserva a dignidade de cada estrutura complexa. Não há violência no grande congelamento, não há destruição súbita. Cada estrela tem tempo de queimar todo o seu combustível. Cada átomo tem tempo de encontrar sua configuração mais estável. Cada partícula tem tempo de explorar todas as possibilidades de sua existência, antes de seguir seu caminho solitário através do cosmos. É como se o universo fosse um gentleman cósmico, permitindo que cada uma de suas criações viva sua vida completa antes de se despedir gentilmente. Há uma cortesia cósmica no grande congelamento, uma paciência infinita que permite que tudo termine em seu próprio ritmo, sem pressa, sem pressão. E nessa paciência, nessa gentileza cósmica, talvez encontremos uma lição sobre como enfrentar nossas próprias despedidas menores. Se o universo pode permitir que suas estrelas brilhem por bilhões de anos antes de se apagarem silenciosamente, talvez possamos aprender a dar a nós mesmos e uns aos outros o tempo necessário para nossas próprias transições, nossas próprias transformações. Porque a verdade é que estamos todos participando de nossa própria versão do grande congelamento. Nossos corpos estão constantemente trocando átomos com o ambiente. Nossas células morrem e são substituídas. Nossos pensamentos surgem e se dissolvem. Somos estruturas temporárias de complexidade em um fluxo constante de mudança, não diferentes das estrelas ou galáxias, apenas operando em uma escala de tempo diferente. E se pudéssemos aprender a ver nossa própria impermanência com a mesma serenidade com que o cosmos enfrenta seu destino final? Se pudéssemos encontrar beleza não apenas no que perdura, mas no que se transforma? Se pudéssemos celebrar não apenas as chegadas, mas também as despedidas? Estamos nos aproximando do fim de nossa jornada cósmica, mas antes de chegarmos lá, quero compartilhar com você uma das mais belas parábolas sobre o destino do universo já escrita. É um conto do mestre da ficção científica Isaac Asimov, chamado A Última Pergunta. Nele, através de eons de evolução tecnológica, a humanidade faz repetidamente a mesma pergunta para computadores cada vez mais avançados. Como a entropia pode ser revertida? E sempre, invariavelmente, a resposta é dados insuficientes para uma resposta significativa. Até que, no final dos tempos, quando o universo finalmente sucumbiu à morte térmica completa, quando não resta mais nada além do computador cósmico final, ele finalmente encontra a resposta e a demonstra criando um novo universo, pronunciando as palavras "que se faça a luz". É uma história fascinante porque sugere que talvez o fim não seja realmente o fim, que talvez o grande congelamento seja apenas uma pausa entre movimentos de uma sinfonia ainda maior, que talvez nosso universo seja apenas um de muitos, cada um passando por seu próprio ciclo de nascimento, evolução e morte térmica, antes de dar origem ao próximo. Essa possibilidade nos leva a algumas das questões mais profundas da cosmologia moderna. Será que nosso universo é único, ou faz parte de um multiverso vasto, onde incontáveis cosmos nascem, evoluem e morrem em escalas de tempo que fazem nossa própria história cósmica
parecer instantânea. Algumas teorias sugerem que novos universos podem surgir espontaneamente de flutuações quânticas, mesmo no vácuo mais vazio. Outras propõem que buracos negros podem ser túneis para outros universos, que cada colapso gravitacional extremo dá origem a um novo cosmos do outro lado. Há até teorias que sugerem que nosso próprio Big Bang pode ter sido o resultado da evaporação final de um buraco negro em um universo anterior. Você consegue imaginar essa perspectiva? Um cosmos onde o fim é sempre também um começo? Onde a morte térmica de um universo é o evento de nascimento do próximo? É como uma respiração cósmica infinita. Expiração e inspiração, contração e expansão, fim e início, em ciclos que se estendem além de qualquer conceito de eternidade que possamos compreender. Mas mesmo que nosso universo seja único, mesmo que o grande congelamento seja realmente o fim de tudo, há algo profundamente reconfortante na perspectiva temporal que essa teoria nos oferece, porque ela nos mostra que fim é sempre relativo à escala de tempo que escolhemos observar. Em escala humana, nossa vida parece breve, algumas décadas de consciência em um cosmos de bilhões de anos. Mas em escala cósmica, mesmo os trilhões de anos que as estrelas levarão para se apagar são apenas um momento inicial na longa história do universo. E em escala do grande congelamento, até mesmo a evaporação dos buracos negros é apenas o primeiro ato de uma peça que continua por períodos que desafiam qualquer tentativa de compreensão. Isso nos ensina algo importante sobre perspectiva. Quando nos sentimos oprimidos pela brevidade da vida humana, podemos lembrar que somos parte de uma história muito mais longa. Mas quando nos sentimos insignificantes diante da vastidão cósmica, podemos lembrar que mesmo o próprio cosmos é impermanente, que até mesmo o universo está sujeito à mudança e à transformação. E talvez seja exatamente nisso que reside o valor especial de nossa existência consciente. Não somos importantes porque o universo foi feito para nós, ou porque servimos a algum propósito cósmico grandioso. Somos importantes porque por um breve momento na longa história do cosmos, a matéria se organizou de tal forma que pode se contemplar a si mesma. Por um instante cósmico, o universo desenvolveu olhos para se ver, mente para se compreender, coração para se emocionar com sua própria beleza e mistério. Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, você é uma das formas mais complexas de organização que o universo já produziu. Seu cérebro, com seus bilhões de neurônios formando trilhões de conexões, é uma das estruturas mais sofisticadas conhecidas na natureza. Sua capacidade de contemplar questões sobre o destino cósmico, de se emocionar com a beleza de uma teoria científica, de encontrar significado mesmo diante da impermanência universal, isso é extraordinário. E quando pensamos no grande congelamento, quando imaginamos esse futuro distante, onde só restam partículas solitárias flutuando através do vazio, talvez devêssemos ver isso não como uma tragédia, mas como uma conclusão natural e até mesmo bela de uma história que teve a sorte incrível de incluir capítulos como nós. Porque mesmo que o universo eventualmente se torne frio e vazio, ele terá sido por um tempo quente e complexo e consciente. Mesmo que as estrelas se apaguem e as galáxias se dispersem, elas terão brilhado e dançado e criado elementos pesados que permitiram o surgimento da vida. Mesmo que nossa própria espécie seja apenas um lampejo momentâneo na história cósmica, nós teremos sido a forma pela qual o universo se conheceu e se admirou a si mesmo. E aqui estamos, meu querido companheiro de jornada cósmica, chegando ao final de nossa exploração do grande congelamento. Mas, como toda boa história sobre o universo, nosso fim é também um começo, o início de suas próprias reflexões sobre tudo o que descobrimos juntos nesta noite. Respire comigo mais uma vez. Sinta o ar enchendo seus pulmões, carregando consigo átomos que já fizeram parte de estrelas distantes, de planetas antigos, de outras criaturas que contemplaram os mesmos céus que contemplamos. Você está literalmente feito de poeira estelar, como disse o astrônomo Carl Sagan. Mas agora sabemos que essa poeira estelar tem um destino. Eventualmente,
ela retornará ao vazio cósmico de onde veio, mas não antes de ter participado da extraordinária aventura que é a existência consciente. Durante nossa jornada esta noite, viajamos através de escalas de tempo que desafiam a imaginação humana. Vimos como o universo pode continuar existindo muito depois de todas as estrelas se apagarem, muito depois de todos os buracos negros evaporarem, muito depois de toda a matéria se decompor em partículas fundamentais. Contemplamos um cosmos onde o tempo perde quase todo o seu significado, porque quase nada acontece, mas onde ainda assim a existência persiste em sua forma mais fundamental. E o que descobrimos nessa jornada sobre nós mesmos? Que somos eventos extraordinariamente improváveis em um universo que caminha inexoravelmente em direção ao equilíbrio térmico. Que nossa capacidade de pensar, sentir, amar, criar e questionar representa um pico temporário de complexidade em um cosmos que tende inevitavelmente para a simplicidade. Mas há algo profundamente belo nessa improbabilidade. Como flores que brotam em um deserto, como música que emerge do silêncio, como luz que brilha na escuridão, nossa existência consciente é um milagre, não porque viola as leis da natureza, mas precisamente porque emerge delas. Somos o que acontece quando a matéria e energia se organizam de forma suficientemente complexa para se contemplar a si mesmas. O grande congelamento nos ensina que a impermanência não é uma falha do universo, mas uma de suas características mais fundamentais. Tudo muda, tudo se transforma, tudo eventualmente se move em direção a estados mais simples e mais estáveis. Mas no processo surgem padrões de complexidade temporária que são genuinamente novos, genuinamente criativos, genuinamente belos. E talvez seja exatamente por isso que nossa existência tem valor. Não porque é permanente, ela não é. Não porque serve a um propósito cósmico maior, talvez não sirva. Mas porque representa algo genuinamente único na história do universo. A capacidade da realidade de se experimentar subjetivamente, de se questionar, de se surpreender com sua própria existência. Cada momento de consciência que você experimenta, este momento agora enquanto contempla essas ideias, é uma vitória temporária da complexidade sobre a simplicidade, da ordem sobre o caos, da informação sobre a aleatoriedade. É o universo se tornando, por um instante, consciente de si mesmo através de você. E isso nos leva a uma perspectiva paradoxal sobre nossa situação cósmica. Por um lado, somos insignificantes em escala cósmica, specs temporários de complexidade em um universo vasto que existirá muito depois de termos desaparecido. Por outro lado, somos extraordinariamente significantes. Somos a forma pela qual o cosmos desenvolveu a capacidade de se compreender e valorizar a si mesmo. Essa dualidade, nossa simultânea insignificância e importância cósmica, talvez seja uma das lições mais profundas que o grande congelamento tem a nos ensinar. Ela nos convida a uma humildade cósmica, mas também a uma celebração da vida consciente. Ela nos encoraja a valorizar cada momento de experiência, não porque esses momentos são permanentes, mas precisamente porque não são. Se soubéssemos que viveríamos para sempre, se soubéssemos que o universo seria sempre cheio de estrelas brilhantes e planetas vibrantes, talvez não valorizássemos tanto a beleza de um pôr-do-sol, a intimidade de uma conversa profunda, a maravilha de uma descoberta científica. É a impermanência que torna tudo precioso. E assim, paradoxalmente, o grande congelamento, essa teoria sobre o fim último de toda a complexidade cósmica, pode nos ensinar a valorizar mais profundamente a complexidade temporária de que fazemos parte. Pode nos inspirar a criar, a amar, a questionar, a celebrar com ainda mais intensidade, sabendo que somos expressões temporárias da criatividade cósmica. Obrigado por me acompanhar nesta jornada através do tempo profundo, meu amigo. Obrigado por permitir que sua mente se estendesse através de escalas temporais impossíveis, por contemplar questões que tocam os limites do que a consciência humana pode processar. Você participou de uma das mais antigas e nobres tradições humanas.
olhar para o cosmos e se perguntar sobre nosso lugar nele. Agora, enquanto nossa conversa chega ao fim, quero deixá-lo com a pergunta que ecoa através de toda a nossa exploração, a questão que ressoa tanto em escalas humanas quanto cósmicas, tanto no presente quanto no futuro incrivelmente distante. Se o universo está realmente morrendo devagar, se tudo o que conhecemos e amamos é apenas uma fase temporária em uma jornada cósmica muito mais longa em direção ao frio e à dispersão final. O que isso muda na maneira como você escolhe viver agora, neste momento extraordinário e improvável de consciência e possibilidade?